Bom, vamos falar de ONU, a Organização das Nações Unidas, né? A ONU foi criada depois do término da Segunda Guerra Mundial para quê? Para pregar a paz entre as nações e definir algumas ações humanitárias mundialmente falando. E reuniões periódicas, reunindo chefes de estados de todo o mundo, acabam acontecendo, como está rolando nesse momento lá em Nova York, né? Hoje havia uma expectativa muito grande para o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi o primeiro a discursar, né, Bruna? Foi o primeiro a discursar, Joel, falou sobre economia, sobre meio ambiente, pandemia de coronavírus, citou a guerra na Ucrânia e fez um discurso meio que para brasileiros. Parecia que ele não estava falando para chefe de estados, e sim dando um recado aqui para nós, para o Brasil, e repetindo inclusive falas que ele já citou anteriormente em outros momentos. A Bárbara Fava está aqui com a gente, ela que é a editora de internacional do Band News TV, o canal de notícias 24 horas aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e traz para a gente mais detalhes sobre esse discurso do presidente Jair Bolsonaro. Bárbara, boa tarde. Oi, Bárbara. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Joel. Exatamente. A gente dá destaque nessa Assembleia Geral da ONU para o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que, como vocês falaram, fez um balanço do governo, falou sobre a pandemia, destacou a importância do agronegócio brasileiro, falou sobre preservação da Amazônia e, claro, citou aí a guerra na Ucrânia. Ele pediu por um cessar-fogo imediato no leste europeu. Ele disse defender uma solução duradoura e sustentável entre os envolvidos. Antes da fala do presidente Jair Bolsonaro, a gente teve o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, abrindo essa sessão na ONU. Em discurso, ele fez um apelo pelo uso da diplomacia para resolver as crises que ameaçam o mundo todo. A gente sabe, é claro, que a guerra na Ucrânia foi um destaque, foi um dos temas centrais do pronunciamento de todos os líderes, sobretudo do secretário-geral. O Guterres ele começou a fala relembrando o acordo que a ONU protagonizou junto com o governo turco, que possibilitou justamente o envio de um navio para transportar grãos para fora da Ucrânia durante a guerra. Ele disse até que esse navio representa um símbolo da capacidade da diplomacia multilateral em ação, que, segundo ele, hoje no mundo todo está paralisada. Ele disse que a Carta das Nações Unidas e os ideais que ela representa estão em perigo e que os países devem agir, listando aí as mudanças climáticas, o aumento dos conflitos no mundo, para além do leste europeu, e a situação financeira dos países em desenvolvimento, como alguns dos desafios urgentes que a comunidade internacional não tem conseguido solucionar. Bárbara, minha amiga, muito obrigado, viu? Prazer te receber aqui. Um ótimo trabalho para você. Grande abraço. Obrigada, Bárbara. Bom, a gente perdeu o contato acho que com a caiu o Bárbara sinal. Aqui, acabou Outra caindo a ligação. coisa. O presidente Jair Bolsonaro volta hoje, tá, Joel? Já para o Brasil, hoje à noite, sai de Nova York e já vai direto num voo para Brasília. E o presidente americano Joe Biden fará amanhã, portanto, em caráter excepcional, esse discurso que seria feito hoje. O presidente do Brasil é sempre o primeiro a abrir ali a Assembleia da ONU, tanto é que o presidente Jair Bolsonaro já fez isso em anos anteriores, e na sequência, sempre também de praxe, vem o discurso do presidente americano, que dessa vez vai acontecer num outro dia. Bom, esses discursos, alguns estão focando no conflito entre Rússia e Ucrânia, e cobrando um diálogo maior entre os envolvidos. Só que, minha gente, tem que cobrar principalmente os Estados Unidos. Porque vocês sabem, desde o início dessa guerra, os Estados Unidos têm contribuído e muito para a continuidade dela, enviando dinheiro para lá e enviando armas. E não é por aí. Não é jogando gasolina na fogueira que você vai conseguir apagar o incêndio. Então precisa se criar uma alternativa um pouco mais inteligente nesse sentido para encerrar a guerra de uma vez por todas. Ou, ao menos, que se assuma, né? Não, a guerra é importante para a gente. Nós estamos ganhando dinheiro com ela, como os Estados Unidos estão ganhando. De vender o petróleo ou o diesel para outras partes do mundo, mas a Índia, por exemplo, compra o óleo diesel russo e revende para o mundo. Então que embargo é esse? Está faltando inteligência para colocar paz nesse assunto, sabe? E os Estados Unidos, infelizmente, continuam fornecendo armas, fornecendo grana. Para cada arma que sai dos Estados Unidos, outra é fabricada. Então isso estimula a indústria armamentícia, que é importantíssima para eles. É impressionante saber, gente, que
a pessoas ganhando mesmo em detrimento da vida humana. Porque quantas pessoas estão morrendo nesse momento lá nesse conflito? Né? Então é bom ficar esperto a isso. Não dá para acreditar em tudo não, sabe? Acreditar que todo mundo é bonzinho, porque não é não, tenha certeza disso.